Como que eu vou elaborar uma proposta para a empresa cliente? Uma proposta onde eu tome cuidado para não dar informações demais, e daí dou consultoria de graça, né? Ou se a empresa solicita a proposta, para eu não correr o risco, né, de ser vítima do golpe da proposta, né, que eu já falei desse conceito que eu criei, né, em cima de algumas experiências, de algumas situações que eu já vivenciei, que a empresa pede aquela proposta, não porque ela está realmente querendo o teu serviço, mas que às vezes ela está querendo saber como que ela deve resolver aquele problema que ela tem e quer o seu conhecimento de graça. Então, você precisa ter um método também para elaborar uma proposta para a empresa, cliente, onde você não vai dar informação de mais e nem informação de menos. Você não vai entregar o ouro, né? Mas também você não pode deixar a empresa sem ver que você tem um conhecimento que você pode sim ajudá-la. Para isso, você precisa de um método. E você precisa de um método também para fazer as intervenções. E aí as intervenções naqueles 3 níveis dentro da organização, né? No nível organizacional, no nível grupal e no nível individual. Porque as demandas que aparecem para nós em consultoria, elas são nesses 3 níveis. Veja, eu tive o ano passado e esse ano demandas que eram do nível de diagnóstico organizacional, então do nível organizacional. Eu tive demandas de grupo, né? Então fazia atividades com grupo, como esse que eu falei para vocês, né? Por exemplo, de pessoas que estavam sofrendo assédio, né? E que eram assédios não internamente à organização, mas externamente, ou uma demanda de grupo, né? Onde você tem a necessidade de orientar lideranças em relação ao burnout, que agora o burnout se tornou uma doença ocupacional a partir de janeiro, você sabe disso. Então, eu vou trabalhar com grupos, né? Então, eu tenho a dimensão organizacional, intervenções nessa dimensão organizacional, intervenções na dimensão do grupo e intervenções também na dimensão individual. Porque você pode ter uma demanda, por exemplo, de mentoria, de coaching, né? Se você tem uma formação em coaching, você vai poder atender o cliente também. Ou, se você não tem uma formação em coaching, você pode trabalhar com mentoria, com assessoria, que são metodologias diferentes, mas que é possível você trabalhar. Então, as demandas vêm de formas diferentes, com necessidades diferentes, e você precisa ter um método para poder intervir nessas 3 dimensões, que são estratégias diferentes que você utiliza, né? A condução também é diferente em cada dessas dimensões, né? Quando você vai fazer um diagnóstico organizacional, ou quando você vai trabalhar com grupo, ou quando você vai trabalhar individualmente. E você vai fazer essas 3 tipos de intervenções numa mesma organização, essas intervenções têm que estar integradas também por um objetivo estratégico, um objetivo comum. Então, isso também é importante, a gente não pode perder de vista, né? Por isso que hoje eu utilizo e divulgo, né, para as minhas alunas, mentorandas, o método PSI, que esse método que eu criei, ele é resultado da minha experiência, do meu conhecimento daquilo que funcionou e funciona. Então, eu vi que eu tinha um passo a passo, e esse passo a passo eu estava fazendo e tá dando resultado, e está dando certo, e que eu descobri, né, que eu tinha desenvolvido um método nesses 20 e poucos anos de consultoria que eu trabalho, né? Mas é interessante assim, eu não criei o método para eu poder, né, estar divulgando para as minhas mentorandas e alunas, não. Eu percebi que eu tinha um método quando eu fui verificando, analisando a minha prática, a minha experiência, os meus resultados, e aí eu sistematizei essa minha prática no método, que é o método PSI, né? Que é P de prospecção,
né? Como fazer a prospecção de clientes, o S do serviço contratado, como elaborar uma proposta, formalizar um contrato de trabalho, e o I, que é de intervenções. Então, como fazer intervenções nesses 3 níveis que eu acabei de falar para você, ok? Bom, o nosso tempo aqui já está se esgotando. Eu vi que tiveram algumas pessoas que chegaram depois, sejam todas bem-vindas. Hoje nós abordamos o tema como aumentar o seu faturamento em consultoria. E lembre, psicóloga, principalmente com o seu diferencial. Vamos nos diferenciar fazendo aquilo que nós, psicólogas, fomos formadas para fazer. Aí a gente se diferencia, aí a gente sai do senso comum, né? Aí a gente sai de um tecnicismo que às vezes predomina nas organizações e fica apenas alimentando e repetindo, né? E não resolvendo as questões da organização. Então, nós temos muito o que contribuir com as organizações, ok? Então, que bom que vocês estiveram aqui comigo, muito obrigado, e vamos em frente. A semana que vem a gente volta e vamos conversar mais, porque aqui o meu propósito é ajudar você a faturar 15 mil por mês, trabalhando com consultoria nas empresas, ok? Então, um abraço, fique bem e até mais.